que o coeficiente de transferência de calor por convecção, ele na verdade ele é o seguinte, ele é definido como sendo menos condutividade condutividade no fluido, né? dt dy, vamos chamar assim, na parede. Né? Para uma parede, por exemplo, né? Onde um sistema de uma placa plana com escoamento e o sistema de coordenadas é y para cá e x para cá, né? Então, isso aqui sobre Ts menos T infinito. Estão lembrados dessa definição? Tá? Bom, o que é que tem essa definição? Por que eu estou dizendo aqui? Porque veja que ao longo de x, tá? Ao longo dessa distância, eu vou até traçar um gráfico maior aqui, ó. Ao longo de x aqui, tá? Ao longo de x. T da superfície menos T infinito, ela varia ao longo de x? Não, ela não varia ao longo de x, porque nesse caso específico a gente está tratando de um problema com a temperatura constante. Tá? Então ela não varia ao longo de x. Condutividade do fluido varia ao longo de x? Não varia ao longo de x, né? Porque, enfim, o fluido está lá, né? Um determinado fluido, ele não varia ao longo de x. Tá? Na verdade, se avalia essa condutividade de uma maneira mais... você pode avaliar a ordem de grandeza dessa condutividade na temperatura de escoamento, que é constante, tá? Então, temperatura de corrente livre, né? Então, não varia. E esse fator aqui, ó, deixa eu até pegar numa outra cor, esse fator, derivada da temperatura com y na parede, ela varia? Alguém tem algum palpite aí? Ó, para fazer isso, vamos analisar qual é a ordem de grandeza de dt dy. Qual é a ordem de grandeza? Qual é a ordem de grandeza dessa variável? De dt na parede. As únicas temperaturas que a gente conhece aqui são essa aqui. Então, a ordem de grandeza é Ts menos T infinito para dt. Essa aqui é uma ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza de dy, nesse caso? Como a gente tem uma camada limite térmica, a ordem de grandeza é ΔT. Ordem de grandeza é ΔT. Veja, Ts menos T infinito é constante, a gente já viu isso. Agora, ΔT varia. Esse ΔT, ele é uma função de x. O que significa dizer que esse ΔT varia com x, também o H varia com x. Né? Isso significa dizer o seguinte, ó, que ao longo da placa, o coeficiente de transferência de calor pode abrir, Murilo. Não sei se você perguntou agora ou perguntou antes. Não, deixa eu ver as horas. Não, perguntou antes, né? Tá. Então, o que significa que o coeficiente de transferência de calor ao longo da placa, isso é um problema muito simples, uma placa plana. Mas ao longo dessa placa, o coeficiente de transferência de calor varia. E isso é uma informação nova, porque a gente estava tratando sempre com problemas de transferência de calor por convecção, onde o valor, até então, né, onde o valor do coeficiente é dado por um único valor, 30 watts por metro quadrado Kelvin. Problema anterior ali que vocês tiveram que resolver, 120 watts por metro quadrado Kelvin, correto? Então, esse problema era dado por um único valor, e que não é o caso aqui. Pode ver, ó, quanto é que vale o delta no início da placa? Quero que vocês me respondam aí. Quanto é que vale o delta no início da placa? ΔT no início da placa. Zero, muito bem. O que significa dizer, se o ΔT é zero no início da placa, quanto é que é a ordem de grandeza do dt dy no início da placa? Só o Murilo tá acordado? Não, tem mais gente aí. Zero? Não é zero. Qual é o ΔT, qual é a ordem de grandeza do dt dy no início da placa? Não precisa estar devendo a matéria, é só assistir aí e responder.
Qual é a ordem de grandeza 10 elevado a 0? Não. Se ΔT é 0, tende a 0, quanto é que tende o dt dy, a ordem de grandeza do dt dy? O infinito, muito bem. O que significa dizer que o H é infinito no início da placa, né? Então o H é infinito. O H é infinito. Só que conforme vai passando o início da placa, né? Conforme vai passando, vai entrando na placa, o delta começa a ter uma determinada dimensão, começa a ter um determinado tamanho, e esse dt dy vai tendendo a um determinado valor, né? Até o ponto que se a placa tiver um comprimento infinito, o delta também vai crescer indefinidamente até um ponto onde vai tender a 0. Então, o coeficiente H ele tem aproximadamente esse formato. Coeficiente H. E aqui eu vou chamar H local, ou vou chamar H de x, tá? Então, a primeira conclusão que a gente tem, e que não estava lá, coeficiente de convecção varia ao longo da placa, correto? Exatamente, indica troca sem resistência no início da placa, exatamente. É por isso que quando você bota um frango para assar, sempre queima a pontinha, sabe? Faz asinha de frango no churrasco, sempre queima a pontinha da asinha de frango. Coeficiente de convecção é infinito. Isso é verdade. Tá? Então essa é a questão. Agora, pergunta, né? Como é que eu tenho... Porque assim, a gente precisa desse estudo para quê? Para obter coeficiente de transferência de calor. Para obter coeficiente de transferência de calor, tá? Como é que eu faço, então, para ter... Suponha que aqui, ó, eu conheço a função h de x, eu conheço ela como uma função, e a gente vai ver isso aí depois, como uma função do número de Reynolds, como uma função do número de Nusselt e como uma função do próprio x. Pergunta, como obter coeficiente de transferência de calor por convecção? Hã? Na verdade, ele é uma média ponderada, né? Na verdade, o coeficiente de convecção, ele é 1 sobre a área total, a integral de área, H local, dA. Tá? Ele é justamente a integral de área. Ele é justamente a integral de área. Por quê? Imagine o seguinte, ó, imagine uma placa onde o coeficiente não varia, onde o coeficiente, uma placa assim, ó, vamos supor o seguinte, ó. Imagine essa placa aqui, chega a um determinado escoamento, com velocidade v, temperatura até infinito. Essa placa é mantida a Ts. E aí é possível ver que sobre essa placa existe um coeficiente local. Então eu vou desenhar aqui um elemento de área dA. Comprimento é dx. E essa profundidade aqui é w. Tá? Eu vou pegar uma função, deixa eu pegar só o livro aqui para me lembrar de uma função aqui do coeficiente de transferência de calor por convecção. Vou pegar uma função de uma placa plana, é só para eu não errar aqui a função, tá? Vou pegar a solução já de Blasius, que eu acho que é 0,30, 0,32. Só deixa eu pegar ela aqui.
Só quero dar um exemplo, porque aí vai ficar mais fácil com esse exemplo. Camada limite. Ah, tá aqui, ó. Para esse caso aqui, ó, vamos lá. Para esse caso de placa plana, escoamento laminar, o coeficiente é local, e a faixa do número de Prandtl, lembra do número de Prandtl também? É entre 0,6 e 50, tá? O que a gente obtém a partir daqui é o seguinte, ó, que o número de Nusselt local, ele tem essa função aqui, ó, 0,332 Reynolds x elevado a meio, Prandtl elevado a 1/3. Tá? Essa função, a gente não vai discutir muito da onde originou essa função, né? Mas essa função é a solução exata, se eu não me engano, é a solução exata de Blasius para a camada limite, tá? É evidente que para qualquer outro modelo de escoamento, depois a gente vê isso, para vários outros modelos de escoamento, modelos de geometrias, existem outras soluções que não são equações, soluções exatas, são frutos de atividade experimental, tá? Outros modelos de equações. Mas esse aqui é o modelo, pelo menos, que a gente vai estudar nesse momento, se concentra só nesse modelo, que é para camada limite, em uma placa plana, escoamento laminar é o coeficiente local, tá? Ele tem essa configuração. Então eu vou pegar essas duas equações e vou levar para outra folha, tá? A gente tem essa primeira equação, que é H igual a 1 sobre área, a integral de área de H local dA, e a gente tem que o número de Nusselt, x, é igual a 0,332 Reynolds x elevado a meio, Prandtl elevado a quanto? 1/3. Muito bem. Vocês viram também que o número de Nusselt, vocês viram lá, né? Que o número de Nusselt, nesse caso, o número de Nusselt x, ele é definido como sendo H, nesse caso é o H de x, vezes x sobre condutividade do fluido, né? Se eu reordenar, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2 e essa aqui é a equação 3. Posso então substituir a equação 3 na equação 2, vai ficar o seguinte, ó, H de x é igual a 0,332 vezes condutividade do fluido vezes Reynolds, que é ρ, x vezes... esqueci qual que é o número de Reynolds. Qual que é o número de Reynolds mesmo? Alguém me diz a definição do número de Reynolds para mim, por favor? Falta o que aqui? Velocidade, né, de corrente livre, né? Ρx V sobre μ. Isso aqui, faltou esse x para cá, né? Isso aqui é elevado a meio. Esse x aqui passa dividindo. Prandtl na 1/3.
Vou trocar aqui. O que significa o quê? É vezes a velocidade, muito bem. O que significa o quê? Significa que eu tenho um coeficiente local que depende de x. Tem um x aqui e tem um x aqui, ó. Todo o resto aqui é constante, tá? Pranto é uma propriedade, velocidade é dada, ρ é uma propriedade, μ é uma propriedade, condutividade do fluido é uma propriedade. E eu tenho aqui, ó, um coeficiente global da placa toda, que é a integral, tá? Para essa placa aqui, ó. Para essa placa aqui, tá? Vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer aqui esse comprimento dessa placa, que faltou essa dimensão, é L, ok? Então é o seguinte, ó, para a placa, tá? Placa. Nós temos o quê? Que a área é igual a L vezes W, tá? O elemento de área dA é igual W dx. Dá uma olhada aqui, ó. Esse elemento de área dA, ó, é igual a W vezes dx, correto? W dx, muito bem. Agora, basicamente, o que eu preciso é realizar essa integração aqui, ó. Ao realizar essa integração, vai ficar o seguinte, ó. H igual a 1 sobre LW integral. Vou deixar a integral assim, ela não é mais uma integral de área, tá? Porque o H local eu vou transformar com um dA com um W dx, tá? Ele é uma integral de 0 a L. Uma integral de 0 a L. Do coeficiente local. O coeficiente local é esse aqui, né? Isso aqui, na verdade, é coeficiente local. Do coeficiente local, que é 0,332, que multiplica a condutividade do fluido, que multiplica ρV sobre μ elevado a meio, que multiplica x elevado a menos meio, pranto elevado a 1/3, vezes dA, né, vezes dA, que é W dx. Correto? Esse W corta com esse cara aqui. Então vai ficar H é igual a uma constante K integral de 0 a L de x de, assim, ó, vai ficar mais fácil, dx sobre x elevado a meio. Isso. E aí tem que realizar a integração, substituir valores, tá?